Boa noite, boa noite. Estamos ao vivo com o nosso tema de hoje. Boa noite. Hoje o nosso tema de encerramento da nossa live de hoje é como honrar, né, pai e mãe sem deixar de ser você, né? Mais especificamente é o equilíbrio entre o pertencimento e a liberdade, que a gente precisa, né? A gente quer pertencer, a gente necessita pertencer, mas a gente quer fazer diferente, a gente quer honrar a nossa história, a gente quer ser quem somos, queremos viver do jeito que nós queremos realizar os nossos sonhos, os nossos projetos, a nossa vida, fazer as nossas escolhas e deixar a nossa mãe lá com as escolhas dela, com as coisas dela, com a vida dela, né? É isso. Eu vou deixar aqui o tema central, né? O equilíbrio entre pertencimento e liberdade. Vamos aqui, vamos compartilhando aí, gente, para que outras pessoas consigam aprender com esse tema de hoje, que é algo tão profundo, que é algo tão importante. Aí é tema de consultório que eu tô trazendo para vocês aqui nesse tempo aí, nesse mês, nessa sequência aí de 4 lives. O equilíbrio, eu vou colocar aqui na tela, gente, vou botar meus óculos, né, para a gente otimizar o tempo. O equilíbrio, cadê? Compartilha aí com as amigas. Equilíbrio entre pertencimento e liberdade. Isso é uma questão aí tão profunda. A gente, de forma inconsciente, acaba repetindo os padrões familiares, a gente acaba repetindo a vida aí dos nossos pais sem querer. A gente acaba repetindo o destino, as dores, as maldições hereditárias. Boa noite, gente. Que bom que vocês estão aqui. A gente acaba repetindo muita coisa, muitas histórias. Oi, oi, oi. Tô dando um oizinho aqui pra todo mundo, mas vou continuar aqui com o meu raciocínio, né? Então, como honrar? Honrar pai e mãe é bíblico, né, gente? Honrar pai e mãe é bíblico. Só que a gente se perde nisso aí. A gente se perde muito. Tudo bem, Titi? A gente se perde muito nisso aí. Porque muitas vezes a gente, por uma questão ali lá de infância, quem assistiu as outras lives vai saber do que eu tô falando. A gente fica preso aí numa ferida materna, numa dor de infância. Se você não assistiu, se você não viu, vai lá e vê. A gente fica presa nessa ferida materna e a gente na vida adulta, a gente fica aí, né, com algumas questões aí mal resolvidas. Gente, e isso é muito relativo, porque não significa, mas eu me dou super bem com a minha mãe, eu tenho uma relação boa e eu sei que ela me deu o que pôde, que foi como... Só que às vezes a gente entende isso tudo racionalmente. Só que lá no nosso íntimo, de forma inconsciente, lá dentro da nossa alma, tem algo ainda que dói, tem algo ainda preso, que muitas vezes a gente nem sabe que dói, tá? A gente nem sabe, a gente nem entende. A gente só vê as consequências na nossa vida e a gente nem entende que isso dói. Então, assim, honrar pai e mãe, sim, é bíblico, né? A Bíblia é o livro mais antigo, né, da vida aí.
Então, as constelações familiares, elas vêm muito nessa... Por isso que eu gosto tanto da visão sistêmica, porque tem uma pegada, assim, muito... quanto mais eu estudo as constelações familiares, a visão sistêmica, mais eu acho que é incrível que isso se interlaça muito com o que já está escrito há milhões de anos, né? Milhões de anos aí. Porque honrar pai e mãe, sim, mas fazermos as nossas escolhas, olharmos para a nossa vida e ver, nossa, não, isso aqui não é meu não, isso aqui é da minha mãe. Não quero. Não, isso aqui é do meu pai. Isso aqui é de outras pessoas do nosso sistema. Isso aqui é de uma tia minha. Isso aqui, sabe, gente, porque eu já falei aqui, a gente herda as coisas boas, os dons, talentos, o jeito, um modo de falar, os traços físicos, mas a gente também herda essa questão aí que não é tão boa. Isso ninguém fala pra gente, né? Isso ninguém fala pra gente, que a gente também herdaria essa outra parte, essas dores, essas feridas ancestrais, né? Por que ninguém conta, né? Isso faz parte do combo, de tudo que a gente veio ali, de tudo que a gente viveu, de tudo que os nossos familiares também viveram. Porque muitas vezes a nossa mãe, ela nos trata, e a relação da nossa mãe é ali de acordo com a relação que ela teve com a mãe dela. E a mãe dela também teve, ela teve com a mãe dela. Então vai passando de geração a geração. A gente passa de geração a geração as coisas boas, né? Também bens, riquezas, mas a gente também herda aí umas coisas. Não sei se vocês já ouviram falar de famílias riquíssimas que os fundadores da empresa falecem, morrem, e logo depois os herdeiros não conseguem lidar com aquilo ali e a empresa quebra, a empresa vai à falência. Por quê? Porque você não herda só o dinheiro, o nome, você herda todo um peso ancestral, né? Você herda tudo. Você herda ali uma bagagem emocional grande. E aí, esse familiar, né, esses filhos, sem saber como lidar com isso, acaba né, tentando ali fazer como se fossem os pais, né, tentando levar isso ali como se fossem os pais. Só que eles têm uma identidade, eles têm uma vida, eles têm uma outra história. E muitas vezes eles não conseguem pegar essa empresa e trazer para essa nova história, dar uma roupagem, dar uma cara nova e tocar com a sua cara. Não, eles tentam honrar os seus pais, mas isso fica pesado, isso fica difícil. O que é que a gente faz na vida adulta, né? Quando a gente não tem questões organizadas, curadas lá atrás. Na vida adulta, a nossa vida fica muito confusa. Os relacionamentos de homem e mulher, a questão do financeiro, dinheiro. Gente, a gente acha que essas questões todas não tem nada a ver, né? Mas tem tudo a ver. Quanto menos feridas emocionais a gente tem, menos problemas a gente tem. Quanto mais questões resolvidas a gente tem, mais a nossa vida é organizada, é estruturada, o financeiro é saudável. Você já viu aquelas pessoas que conseguem, não ganha ali muito dinheiro, mas consegue ter uma vida muito boa, muito tranquila, em paz, com equilíbrio, consegue viajar, consegue ter uma estrutura boa familiar. E tem outras pessoas que o dinheiro entra, e essas pessoas não conseguem fazer nada com esse dinheiro. Vocês conhecem alguém? Coloca aqui pra mim, digam se sim ou não. Vocês já ouviram falar? Ah, fulana ganha pouco, mas o salário dela rende tanto, fulana consegue fazer tanta coisa. E aí a gente diz que é prosperidade, né? Isso, né?
Ah, eu sou próspera porque eu consigo fazer um monte de coisa. Prosperidade é outra coisa. Depois eu falo para vocês aqui o que é prosperidade, né? Então a gente precisa entender o que está por trás disso. Quando eu tomo consciência, quando eu sei o que está por trás dessas dinâmicas, eu consigo tomar minha rédea, eu consigo tomar a minha vida ali nas minhas mãos, agradecer aos meus pais pelo que me foi dado lá atrás, do jeito que foi, na medida que foi. Eu sei que quando a gente tem questões ali não resolvidas com nossos pais, a gente não concorda, a gente esperneia, né? A gente fala, mas eu tive uma vida difícil, porque meu pai não fez isso, porque minha mãe não fez aquilo. E a gente tem ali aquele checklist de um relacionamento saudável ali, de um relacionamento bom entre pais e filhos. E ali a gente vive a nossa vida assim, com esse checklist, com essas questões ali pendentes. E a gente fica ali, olha mãe, tá vendo? A minha vida é uma droga, olha aqui, tá vendo? Olha só, eu não consigo me dar bem com meu marido. Olha mãe, tá vendo? Eu não consigo fazer dinheiro, tô sempre devendo, tô sempre jogando tudo pra frente, Por quê? É uma forma da gente inconsciente de esfregar na cara dos nossos pais que a gente não deu certo porque eles não fizeram o que eles deveriam ter feito, né? O nosso insucesso é levado ali de uma forma para que eles se sintam culpados, né? Porque eu não sei se vocês já viram, tem muitos pais que ajudam os filhos. É uma cultura nossa brasileira também, né? Ajudar os filhos financeiramente na vida adulta. Muitos filhos são ajudados ali pelos pais na vida adulta. Os pais estão sempre ali dando uma ajuda, ou até mesmo quando eles não dão, tem filhos que querem essa ajuda. E às vezes os pais nem podem, né? Nem podem estar dando essa ajuda, mas tem filhos que aceitam e recebem, viu? E aí são mais jovens, têm mais vigor para trabalhar e tal, mas acabam aceitando, porque é uma forma de você tá me dando o que você não me deu lá atrás, eu ainda preciso sim, então me dê cá esse dinheiro, né? Eu já falei para vocês aqui que o dinheiro é o leite materno da vida, né? Então a gente amamenta, né, pela natureza humana, por mamíferos que somos, seremos amamentados ali pela nossa mãe, e ali nós seguimos ali a nossa vida. Cuidamos, né, daquele período ali, nós mães, né, cuidamos ali dos filhos, né, do aleitamento, o alimentar-se, o nutrir, né, né, que é aquela coisa da sobrevivência. Você cuida do serzinho ali para que ele fique nutrido, cuidado, para que ele cresça. E assim é com os animais também, né? Tem aquele período ali de que nasce, aí cuida, e depois que ele já fica ali durinho, já, né? Nós humanos não, nós humanos ficamos ali, ó, por um tempo e com os pais, e muitos ficam até tardiamente. Muitos saem de casa, vão para suas vidas, mas não cortam o cordão umbilical. Ainda tem aquela dependência emocional com os pais, que é de estar ali sempre querendo alguma coisa, né? Tem filhos que não vão embora da casa dos pais, que não saem, que não se mudam para outro bairro, para outra cidade, para outro estado, por conta dos pais, porque ainda tem a necessidade de estar perto. Isso parece muito bonito, parece muito lindo, parece muito, né? A gente tem uma visão romântica disso, né? Ai, tão bonito. Só que muitas vezes esses filhos, eles deixam de ganhar asa, de ter uma conquista maior na vida por conta dessa relação ali de não poder ir mais longe. Nossa, eu não posso ir, não posso viajar para outro estado, não posso morar em outro estado,
Não posso morar em outro país por conta dos meus pais, né? Por quê? Porque ainda anseia por amor, ainda anseia pela aprovação dos pais, né? Vamos compartilhar aí, gente. Ainda anseia por esse cuidado, né? Por esse amor, né? Por essa validação, né? Então é isso. E como que a gente faz isso, né? O que acontece, né? Quando a gente não vai, quando a gente não se liberta, quando a gente não vai embora? Isso quer dizer que a gente tá ali esperando alguma coisa ainda, que tem alguma coisa ali pra gente ainda. Oi, Alessandra, boa noite. Tem alguma coisa ali pra mim que eu quero receber. Eu quero receber, então eu quero receber afeto, eu quero receber carinho. Eu lembro que quando eu conheci o meu pai, né? Boa noite, eu ia passar Natal, passar Ano Novo por lá, eu ia sempre, mas teve um ano que eu me dei conta de que eu ia pra lá ainda como a filha que não teve pai. Então, quando eu entendi que aquilo estava curado dentro de mim, foi transformador. Olá, boa noite, foi muito transformador, porque foi incrível, porque eu não sentia mais, eu não queria mais ser a filhinha do papai. Nossa, eu não tive pai, conheci meu pai tardiamente, então eu ainda tinha essa questão aí. Mas isso foi tão libertador, porque eu vou para lá como a adulta, como a mulher, como a filha adulta, que não quer cobrar mais nada do pai, sabe? Que foi como tinha que ter sido, por algum motivo, para eu me tornar a mulher que eu sou hoje, para eu me tornar a mulher capaz, resiliente, né? A vida é uma grande escola, e se a gente não passar na prova, a prova vai se repetindo. Então eu corri e fui logo correndo fazer minhas lições para passar na prova, porque a vida estava muito dura para mim, estava pesado. Então eu falei, não quero isso aqui mais não, gente, quero isso não. Então eu fui dar o meu jeito ali de aprender as minhas lições e fazer a minha prova e subir, sabe? Passando de ano, digamos assim, que a gente faz na escola, né? A gente vai passando de ano, então eu quero ir passando de ano. E graças a Deus, eu tenho aprendido bastante, tenho evoluído bastante. E é isso que eu faço aqui, compartilhar tudo que eu aprendi, tudo que eu estudei, toda a minha trajetória, tudo que eu aprendo dos meus atendimentos individuais com os meus clientes, porque nem todo mundo tem disponibilidade, tempo, paciência, financeiro para fazer terapia. Então esse trabalho que eu desenvolvo aqui no Instagram é um trabalho que eu gosto muito, e eu sempre falo para as pessoas, compartilha, gente, compartilha, porque se a gente conseguir ajudar um pouquinho assim alguém, vai ser ótimo, vai ser maravilhoso, né? Então, como sair desse lugar, né? Como que eu saio desse lugar de querer ainda o amor, de querer ainda a validação, de querer salvar os meus pais, de ainda achar que a minha mãe é coitadinha, sendo, gente, que quando a gente nasceu, a nossa mãe já estava aí, ó, na vida, se virando, se cuidando, e aí a gente depois quer virar mãe da nossa mãe, né, gente? Olha que loucura. Por isso que é tão difícil, por isso que é tão desafiador, porque eles não aceitam, eles vieram primeiro, eles vieram antes, eles nos tiveram ali, nos deram a vida e abriram um caminho aí para que a nossa vida fosse mais leve. A nossa vida pode ser difícil, mas nada comparado à vida que eles tiveram, né? Olha a vida que a gente tem hoje e olha a vida que os nossos pais tiveram, nossos avós tiveram.
Olha a vida que todos eles tiveram antes de nós, né? Imagina como deve ter sido. Se pra gente já foi difícil, imagina pra eles, né? Então, como honrar? Como honrar? Entendendo que o que me foi dado até ali foi o suficiente. Entendendo que eles me deram o que eles podiam. E muitas de nós sabem conscientemente que eles deram o melhor. Mas o problema é aqui dentro, ó. Aqui dentro, quando fica mal resolvido, aí é que tá. Mas o que a gente pode fazer como filho na vida adulta? A gente pode fazer por nós. A gente pode cuidar de nós mesmas. A gente pode fazer terapia. A gente pode se desenvolver. Porque na época da minha mãe não tinha essas coisas de hoje, não. Não tinha essas modernidades de hoje, não. Ela não tinha nem como aprender, né? Não tinha nem como aprender. Hoje, as ferramentas estão todas aí pra gente ir atrás, por mais que doa, por mais que seja difícil, por mais que seja desafiador, pra gente ir atrás e buscar e nos maternar e acolher a nossa criança interior e olhar para ela e falar assim: olha, você não tá sozinha, eu tô aqui, agora eu cuido de você. Nos meus atendimentos individuais ou mentoria em grupo, eu ensino vocês a fazer isso. Eu ensino a vocês a curar isso, né? Essas dores, esses traumas. Eu ensino vocês a olhar para isso e olhar para aquele momento, para aquela dor, acolher aquela criança ferida, né? Que porque a gente, agora é bobeira, mas lá atrás doeu. Se doeu lá atrás, ainda dói. Se você ainda se ainda tem aquela coisinha ali por dentro, ainda dói. Isso ainda te atrapalha. Porque todas essas dependências, todas essas coisas que a gente não conseguiu resolver, ainda nos move. A gente não consegue andar, a nossa vida não anda. A nossa vida fica ali, confusa, complicada, difícil, né? Por quê? Porque tem coisas ali a serem resolvidas. Enquanto a gente não resolver, a gente fica nesse limbo. Então, eu ensino as minhas clientes a... Quem tá ali, gente? Boa noite! Eu ensino as minhas clientes a cuidar, né, dessa criança interior. Eu ensino essas clientes a ressignificar essas coisas do passado. Mas eu não me lembro. Então, você não se lembra, porque o nosso inconsciente guarda. Mas tem dores aí, tem traumas aí, tem feridas emocionais aí, a serem vistas, a serem resolvidas. Por isso que quando a gente tem uma dinâmica muito, por exemplo, eu tinha um problema seríssimo com os meus relacionamentos amorosos. Tem mais alguém aí, gente, que tem relacionamento ruim com o namorado, com o marido, dificuldade em achar um relacionamento bom? Eu tinha muita dificuldade. Eu tinha muitos homens na minha, assim, no meu radar. Todos nós temos. Só que na hora de encarar uma relação e fazê-la dar certo, a gente não dá conta. A gente não consegue se relacionar, a gente não consegue se entregar, a gente não consegue confiar nessa pessoa, né? E muitas vezes a gente até tenta e leva aquele relacionamento ali conturbado, leva até onde dá, leva por quanto tempo for. E às vezes a gente está sangrando ali, o relacionamento já nem existe mais, mas a gente também não sai. Não sai, mas também o outro também não sai e fica ali. Ou muitas de nós
começa a dar alguma coisa errada, a gente mete o pé. Né? Ou então a gente tem uma fase também que a gente começa a virar salvadora, né? Começa a catar pessoas para cuidar, né? A gente tem essa fase aí, que é uma fase difícil, que é uma fase onde a gente fica totalmente desconectada da gente mesma, totalmente desconectada, totalmente para fora. A gente fica escutando o conselho de fora, olhando tudo que tá fora. Hoje em dia, em tempos, né, de rede social, menina, as pessoas, nós somos presas fáceis, porque a gente tem um conflito e aí a gente quer resolver, não sabe como resolver. Aí vem um na internet, fala uma coisa, outro fala outra coisa, e a gente fica ali, catando uma coisa dali, catando uma coisa da colar, e a gente não se aprofunda num conteúdo. A gente não se aprofunda em alguém que desenvolve um trabalho mais sério, para que a gente consiga lidar com isso, para que a gente consiga resolver esse problema, para que a gente consiga dar conta disso, sabe? Para que a gente entenda essa dinâmica. Então, deu problema, tá dando ruim aí, vai, arruma, olha para isso, porque senão a gente se retraumatiza, né? A gente vai ficando ali, ó, a gente vai tendo problemas em cima de problemas, problemas em cima de problemas, e vai indo, e a vida vai acontecendo, e tem um momento que a vida fica terrivelmente pesada. As mulheres guerreiras, né? Com certeza temos muitas por aqui. As mulheres guerreiras, as mulheres que dão conta de tudo, as mulheres que sabem fazer tudo, as necessárias na família, que ajudam todo mundo, e na hora de serem ajudadas, a gente não tem esse suporte. Por quê? Porque as pessoas acham que a gente não precisa. É por isso que muitas vezes você ajuda, já aconteceu com alguém aqui, gente? Ajuda uma pessoa, ajuda a beça, e aí, do nada, as coisas mudam, a pessoa some, ou não fala mais nada, ou não agradece, ou não... E aí, o que acontece? O que acontece? Você fica triste, você fica arrasada, você fica mal. Por que a gente fica mal? Porque a gente queria afeto. A gente é legal, a gente é gente boa, mas a gente queria afeto. Essa é uma bela de uma forma da gente se sentir amado, é fazendo. A linguagem do amor das mulheres guerreiras é atos de serviço, porque a gente aprende a fazer muito pelos outros. A gente aprende só a dar, a gente não aprende a receber. Faz sentido aí? A gente não aprende a receber, né? E o que acontece? A gente vai ficando triste, murmuda, sem vida, perde o brilho, perde a esperança. Os relacionamentos, então, tem muitas mulheres que não querem saber de homem. Ou se querem, às vezes é só cada um na sua vida, né? Cada um na sua casa, não quer relacionamento sério. Casar, Deus que livre, né? Casar, nem pensar. Casar, Mari, Deus me livre. Por quê? Porque ninguém quer se comprometer. Tem medo da frustração, medo do abandono, medo de não dar certo. Então a gente já não se compromete a esse nível de casamento.
né? Então hoje em dia a gente vê cada vez mais aí as pessoas não casam. Por quê? Porque casamento é compromisso. Casamento é algo que eu estou ali, né, fazendo um pacto. E aí as pessoas, elas não querem, sabe, assim, não, melhor não. Porque se não der certo, cada um vai para o seu lugar. E eu também já vivi isso. Eu já fui essa pessoa que eu tinha medo dos compromissos. Porque eu achava problema demais. Eu achava muito difícil, eu achava muito desafiador. Ali tinha muito problema. Então eu falava, ai não, não quero não. Quero não. Então dava alguma coisa errada, eu já catava o meu caminho da roça, né? Dia dos Namorados tá vindo aí, né? Hein, gente? Dia dos Namorados vindo aí. Quem tá animada aí pro Dia dos Namorados? Quem tá solteira, quem quer melhorar seu relacionamento, vai ter coisa aí pra gente, já, viu? E aí, gente, como se libertar sem cortar os laços familiares? Eu dividi tudo em tópicos para que a gente conseguisse, né? Para que a gente conseguisse seguir ali uma linha de raciocínio. Porque muitas vezes a gente acha que cortar essa dependência emocional é cortar os laços de amor, cortar os laços de afeto. E não é isso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente não precisa, para cortar a dependência emocional, para cortar essa repetição de padrão inconsciente, para cortar esses laços, a gente não precisa cortar os relacionamentos. Para cortar esses padrões, a gente não precisa cortar o amor, cortar os laços. A gente corta só o que não é legal. A gente pega só o que foi bom. Esse é o desafio, né? Como, Mari, como pegar só o que foi bom? Existe um caminho para isso. Como pegar o que foi bom? Você olhando para toda a tua história, para tudo como foi, do jeito que foi, entende? Olhar para a história, ver o que foi feito. Para a visão sistêmica, gente, os nossos pais nos deram a vida. Então, se eles nos deram a vida, eles nos deram tudo. Tudo bem que não foi como a gente queria, mas eles nos deram a vida. Ah, mas não me criou, mas eles nos deram a vida. Deus escolheu esse homem e essa mulher na terra para nos dar a vida. Então, nós temos os nossos checklists aí de mãe perfeita, de pai perfeito, e eles também tiveram com os pais deles. Então, quando a gente decide olhar para essa relação, outro dia eu estava atendendo na verdade foi uma consultoria por direct, né? Eu ajudei uma amiga. E ela falou assim, mas eu já fui na minha mãe, eu já pedi perdão a ela, eu já conversei com ela, eu já fiz de tudo pra gente ficar bem. Mas não é assim. Não é assim desse alto aqui de cima. A gente precisa descer ali mais alguns degraus. Não é indo lá e tendo uma conversa. Isso vai ser um processo, mas também depois que você curar as suas feridas, depois que você olhar para as suas questões, depois que você olhar para o que te dói, o que te dói. Porque se você for lá e tiver essa conversa agora,
e amanhã acontecer alguma coisa e estiver doendo ainda, vocês vão ter atrito. Vocês ainda vão ter treta, vocês ainda vão ter briga, vocês ainda vão ter confusões. Então, como que eu deixo, Mari, de ter essas confusões, essas brigas com a minha mãe? Ah, eu não vou mais na casa dela? Não, não é isso. Eu não vou mais pedir nada a ela? Não, não é isso. E aí, os filhos na vida adulta, eles recebem, né, o que os pais têm para dar, um dinheiro, uma ajuda financeira e tal. Só que eles pegam isso, mas talvez eles não se sintam tão bem assim. E aí, quando o pai ou a mãe falam alguma coisa, eles se sentem magoados. Mas tem que jogar na cara, tá me jogando na cara. E me ajuda, mas não quer me ajudar. Mas, gente, de fato, cresceu, voou, vai pra vida, vai fazer por você, vai fazer o seu, entende? É por isso que dói tanto, porque os pais entendem que lá atrás eles já fizeram o que eles podiam. Não foi o suficiente? Não foi. Mas eu fiz o que eu podia. Então, quando tem essa relação ainda de me dê, isso a gente faz em todos os lugares, tá? Isso a gente faz nos relacionamentos amorosos. A gente vai para os relacionamentos pedindo de forma inconsciente, tá, gente? A gente vai querendo muito desse relacionamento. A gente vai querendo mais do que se a gente tivesse um âmbito ali saudável. A gente vai esperando muito. A gente vai colocando todas as nossas expectativas no outro. E aí, isso acontece. Acontece nas amizades, acontece nos trabalhos. Quando a gente se apequena, quando a gente se encolhe para caber. Porque isso é o que acontece quando a gente encontra pessoas abusivas na nossa vida. A gente tá dando um lugar para elas que não é para elas estarem. A gente tá dando uma ferramenta ali na mão delas que não é para elas terem. Né? Por quê? Porque a gente está ali querendo validação de pessoas que não é para a gente ter essa validação. A gente está pedindo coisas para essas pessoas que não é para a gente pedir. E é tudo de forma inconsciente. Então a gente atrai relacionamentos ruins, a gente atrai pessoas ruins, a gente fica naquela coisa de... a gente fica muito na defensiva, gente. Muito, muito, muito na defensiva. Porque, afinal de contas, a gente precisa se proteger. A gente cresceu se protegendo. Entre aspas, né? Tentando se proteger. E quando a gente ainda tem esse muro na vida adulta, ainda é uma proteção. Ainda é uma proteção. E aí, a gente, mulher, tem muito disso, né? A gente tem muitas vergonhas, muitos bloqueios, muitas coisas aí que a gente não quer lidar, não dá conta de lidar ainda, por conta dessas questões aí que a gente ainda não resolveu. E o mais engraçado de tudo é que quando a gente resolve dentro da gente, quando a gente cura essas feridas dentro da gente, o outro continua exatamente quem ele é. O outro não muda. Quem muda somos nós. E a gente passa a aceitar essas pessoas exatamente como elas são, sem exigir que elas mudem, sem ficar dizendo que elas são isso ou aquilo, sem falar que elas são carrascas, que elas são bruxas, que elas são duras, sabe? Que elas são inimigas, né? De uma certa forma. Porque a gente tá ali ainda fazendo um papel
de que não é o nosso, que não é o nosso saudável, que a gente deveria estar fazendo, né? Então é uma forma da gente cortar, né, se libertar sem cortar esses laços. A gente não precisa cortar os laços de amor com os nossos familiares, com os nossos pais, com as nossas mães, com os nossos irmãos. A gente não precisa, tá bom? E eu quero convidar vocês, para que participaram, que viram essa live, ou que viram todas as lives. Eu quero convidar vocês para me mandar um direct, que eu quero mandar um presente para vocês. Me manda um direct que eu quero mandar um presente para vocês. É uma aula da cura da criança interior, onde você vai ali fazer um processo de cura da tua criança, onde você vai se sentir restaurado, revigorado, onde você... Depois vocês vão me contar. Faz esse exercício. Eu quero liberar para vocês que verem essa aula, mesmo as pessoas que vão ver gravadas, porque depois a gente vê lá que muitas pessoas viram gravadas. Então, se você viu essa aula, se você viu até o final, me manda um direct que eu quero te mandar uma aula sobre como você acolher a tua criança interior. Porque agora nós somos adultas. Agora a gente precisa nos acolher, nos amar, fazer por nós, né? Faz sentido aí para vocês? A gente não precisa mais dessa validação, certo? Só tem uma pessoa que a gente precisa de validação. Se a gente ainda precisa dessa validação, é porque a gente ainda está esperando. Se a gente espera a validação dos amigos, validação dos chefes, validação, sabe, de outras pessoas de fora, se a gente ainda quer ser amado, é porque a gente ainda espera uma validação lá de trás. A gente ainda espera a validação dos nossos pais, e principalmente da nossa mãe. Mãe é relacionamento. Mãe é dinheiro também, né? Porque com dinheiro, com a mãe o dinheiro fica. Mãe é a cara do sucesso, tá bom? E eu me despeço de vocês dessa live de hoje. E quero agradecer a todo mundo que tiveram nas primeiras, tiveram em todas, tiveram numa ou noutra, que puderam se fazer presente, tá bom? E deixem aqui nos comentários o que foi importante para você. Você que viu, vai ver gravada, deixa o que foi importante para você, né? O que foi mais importante, o que mais te impactou nessa live? Qual foi a informação que virou uma chavinha aí para você, tá? Então, uma boa noite para vocês e olhem a mãe de vocês com mais empatia. Imaginem como seus filhos estão olhando para vocês, né? Mas isso eu sei que não é um processo assim, gente. É um processo que demora. É um processo que a gente precisa olhar, precisa constelar, precisa fazer exercício sistêmico. É profundo. Então, você que tem esse interesse em fazer o exercício sistêmico, em constelar, chama no direct para a gente poder fazer uma avaliação diagnóstica para você, tá bom? Uma boa noite para vocês e até o próximo encontro, tá? A gente vai se vendo por aqui. Fica por aqui, a gente vai se encontrando aqui, tá ok? Opa, vou fazer um print. Deixa eu ver se eu ligar aqui a luz, ó. Eita, que luz boa.
Boa noite, tchau, tchau.